No quadro Café Cultural de hoje, Ângela Storoli entrevista o coreógrafo, ex-bailarino e professor de dança Eduardo Denardi, que entre seus espetáculos e experiências já atuou como bolsista em Nova York. Olá, hoje no quadro Café Cultural vou conversar com Eduardo Denardi, que é coreógrafo, ex-bailarino e professor de dança. Seja bem-vindo ao nosso quadro. Obrigado, Ângela. O que eu acho muito interessante, para que vocês aí em casa também saibam, ele ganhou o prêmio de melhor coreografia e melhor figurino no Festival de Joinville, em Santa Catarina. E também, dentre os vários prêmios nacionais, tem também o primeiro lugar no concurso de jogo de cintura, que é um programa especializado em dança da Rede TV de São Paulo. Então, assim, para começar, eu gostaria de falar assim, o que mais te marcou nesse tempo todo, com tantos prêmios que você teve? Eu só citei aqui dois aqui, mas eu sei que são muitos. Mas o que mais te marcou? Olha, ganhar prêmio é bom sempre, né? Significa que é uma recompensa pelo teu trabalho e por todo o esforço que você teve para conquistar aquele prêmio. Mas o que sempre me marcou muito, muito, é sempre a reação do público. O público, quando a gente sai do palco e vai para a plateia ou sai dos camarins, é impressionante quando vê o olho brilhando, vê gente sorrindo, ou emocionada, ou enfim, tendo se você causou alguma coisa em alguém, isso é a maior recompensa que eu posso ter. E uma vez você disse também que o brilho no olhar do bailarino, você consegue detectar, acho que de uma maneira que nós, em casa, a gente vê assim, o espetáculo em si, mas você vê um brilho diferente no olhar. Como é que é isso? É, porque eu assim, nessa trajetória grande aí que eu tenho, eu vejo bailarinos muito bons tecnicamente e que não são tão importantes no palco. Você vê uma pessoa perfeita, um físico perfeito, uma técnica bárbara, mas não existe o olhar, não existe a empatia com o público, não é? E às vezes você nota uma pessoa não tão boa com tudo isso, tecnicamente ou fisicamente, etc., que sabe se comunicar com o público pelo olho. Então eu sempre digo isso para essas pessoas, eu posso te contar uma mentira imensa. Olhando nos teus olhos fixamente, você vai acreditar nela. E posso te falar uma verdade absoluta. Se eu ficar desviando meu olhar do teu, você pode duvidar que aquilo seja verdade. Então, essa relação bailarino-público é a única que existe. Não tem mais ninguém aí nessa história. Tem um vazio entre o bailarino e o público. Uma lacuna entre o palco e a plateia. E esse olhar tem que atingir todas as pessoas que estão lá sentadas. Eu achei muito interessante a hora que você citou isso, né? E aí, assim, quem que te estimulou nessa carreira, nessa profissão, ou o que te chamou para a dança? Na verdade, eu nunca pensei em dançar, não. Eu queria ser astronauta, como todo mundo queria, né? Mas é uma coisa boba, coisa de criança. Mas aí a gente começa a formar grupos de amigos, na época eram danceterias, né, que a gente chama de boates hoje, e eu via as pessoas dançando e tudo mais, e isso me causou, é legal fazer isso, né? Não é bacana dançar? E aí eu fui procurar saber como é que era uma aula de dança, fui ver uma aula de balé clássico e entendi que o bailarino lá, que os alunos daquela aula eram pessoas bacanas, felizes, estavam fazendo o bem para o corpo delas, para a mente delas. Eu falei, por que não? Não é? Então aí eu me inseri nesse contexto aí e estou até hoje. Então tem duas coisas aqui, quando você disse de astronauta, e uma vez eu perguntei que ele já dançou em tantos lugares, né? Eu falei, onde você gostaria de dançar? Você disse na Lua. Então aí tem um fundamento. Foi. E agora quando você falou sobre... Seria legal dançar na Lua, não é? Nossa, seria inédito, né? Olha, quem sabe, né? Alguém algum dia te chama pra dançar na Lua. Não sei se não vai dar, mas alguém vai dançar um dia. Vai ser todo preso por fios, mas tudo bem, né? E outra coisa, você falou sobre estudar e sobre a parte de dança. E como é que foi sua experiência em Nova York? Conta pra gente como é que surgiu a ideia de ir pra lá, conseguir a bolsa, o que foi mais importante? A gente, na verdade, não foi uma ideia minha. Eu não pretendia ir, não planejei ir. Acontece que a gente eu dirigi um grupo de dança de Americana que ganhou um concurso da Rede TV, Rede Cultura de televisão, e o prêmio disso aí era uma bolsa de estudos em Nova York. Então a gente ganhou e não é nada diferente daqui. Você tem que trabalhar e tem que dançar e tem que mostrar serviço, né, na verdade.
Você vai conhecer uma outra cultura, vai conhecer um outro tipo de dança. E como a gente estava falando antes, o intercâmbio é muito interessante. Trazer ideias de lá para cá e levar ideias daqui para lá só enriquece esse processo. E a aceitação do público americano com relação à dança brasileira, como é que foi? Sempre é bom. Eles adoram, especialmente se tratando de tocar um samba, ninguém fica quieto. É aquela coisa, né? É um ritmo muito nosso, é uma característica muito brasileira, como é o flamenco do espanhol, e assim vai. Eles não têm como dançar. Eu não sei que cromossomo que eles não têm ali. Que eles não, eles são desajeitados mesmo, mas são brilhantes em outro tipo de coisa. E já que você foi para os Estados Unidos, assim, falando sobre musicais, o que mais te chamou a atenção? Cats. Conta pra gente, por quê? Porque é impressionante a produção deles, é tão grandioso tudo. Cats esteve no Brasil há pouco, com artistas brasileiros, que eu achei ótimo. Mas vem o pessoal de lá também para cuidar desse assunto. A produção, a maquiagem, figurino, coreografias, todos são excelentes cantores, excelentes músicos. Nossa, não dá para falar, é muito grande. Você como coreógrafo já fez? Já reproduziu Cats? Não. Acho que seria tão interessante, viu ou não? Não, acho que não. Porque eu tenho uma coisa muito minha, assim, eu nunca uso uma música que seja muito popular, eu nunca uso nada que alguém já viu, nem faço, como fala isso, um plágio, uma paródia qualquer do que aconteceu no cinema, não faço. E como é que surge essa inspiração para a coreografia? É engraçado, todo mundo pergunta isso para mim. Às vezes surge quando eu estou andando na rua. E como é que você faz? Você tem um bloco de anotações? Não, você vai para casa e tenta montar isso? O processo é o seguinte, primeiro eu tenho que ter uma ideia, né? Tem uma ideia, eu quero focalizar um determinado assunto. Eu terminei hoje mesmo, um pouco antes de vir para cá, um balé chamado Dreams, que fala só sobre amor. É uma música de Stevie Wonder, de 1973. E claro que esses bailarinos que estão trabalhando comigo hoje nunca ouviram, porque eles não eram nem nascidos nessa época, né? E uma música linda realmente. Então eu terminei uma coreografia hoje. Como é que surgiu Dreams? Porque eu queria falar um pouco de uma coisa mais calma, mais tranquila. Então é um assunto que eu tratei e transformei em movimentos baseado numa música e tendo bons elementos em cena, lógico. Não adianta você ter uma ideia e não ter... Você quer fazer um bolo e não tem ingredientes, né? Tem que ser assim. E normalmente acontece, vem sem eu querer, na verdade. Eu acho que para todo mundo é assim. Uma inspiração. Tá lá e inspirou. O músico deve ser da mesma maneira. Eu acho que também deva ser assim. Porque se você senta e produz aquilo, ele tem também o mesmo resultado? Eu não sei. Eu penso assim, eu nunca fiz, mas eu penso que se eu pegasse um papel e fosse analisar, vamos planejar o próximo trabalho, talvez não saísse nada muito bom, não. Eu acho que aí o público sente, né? Que fica uma coisa mecânica, entendeu? Acho que aí tá. Por que a dança encanta? Porque ela é espontânea, ela acontece.